É isso aí. Lisete. Boa noite, Lisete. Fala, Edalberto. Tati. Compartilhando aí, pessoal. Alô, Aline. Tânia. Fala, João. Isso aí, Delberto, boa noite. Dona Edna. Edna e o Osvaldo. Fala, Xande. Miriane. Dona Terezinha. Vou compartilhar, hein, pessoal? Sempre compartilhando. Boa noite, Terezinha. Fala, Jorge. Dona Maria José. Bem-vinda, Dona Maria José. Deus lhe abençoe. Celi. Boa noite. Jaque. Compartilhando, hein, gente? Isso aí, João. Vamos compartilhar. Fátima. Tati. Já que o Eduardo quer agradecer a Deus, pois hoje estão fazendo 9 anos de casado. 9 anos de casado, Jaqueline e Eduardo. Vamos agradecer, hein? Janaína Bola. Janaína. Dona Maria José compartilhou. É isso aí, Dona Maria José. Jaque e Eduardo. Juliana Siqueira. 9 anos. Casados. Juliana Siqueira. Bem-vinda. Seu Getúlio. Getúlio. Janaína já compartilhou. É isso aí, Janaína. Vamos compartilhar. A tia Liseta parabéns, Fran Alves. Fran. Deus te abençoe, Fran. Bem-vinda. Seu Getúlio, boa noite. Boa noite, Getúlio. Júnior Beckenbrock. Fala, Júnior Beckenbrock.
Bem-vindo, Júnior. Caroline. Caroline. A dona Maria José tem notícia dos pastores da IPB. Estão bem? Pastor José Carlos teve alta, pastor Ronei e pastor Bruno curados. Que bênção, hein, dona Maria José? Deus é bom, bom demais. Marco Lucilene. Marcos Juscelene. Eduardo. Só Eduardo. Paulo Vitor, bem-vindo. Deus te abençoe, Paulo Vitor. Sérgio Silva, bem-vindo, Sérgio. Deus lhe abençoe. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início do estudo bíblico nesta quinta-feira, da Palavra de Deus, e nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Deus eterno, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio que nos concede de estudarmos a Tua Palavra. E pela Tua graça e misericórdia, o Espírito Santo tem nos revelado, tem nos mostrado, tem nos iluminado a compreender, a colocar em prática, a nos mostrar o caminho. Só temos agradecimentos a Ti, ó Pai. Fortaleça a Tua igreja cada vez mais através da Tua Palavra e esteja, Senhor Deus, nos guardando nesses tempos difíceis e que a fé de todos nós seja cada vez mais fortificada em Cristo. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de Ti. É o que nós clamamos em Jesus, o Teu amado Filho. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nesta noite está registrado no livro de Mateus, lá no capítulo 25, do versículo 31 até o 40. E ele nos diz assim, ele tem como título o grande julgamento.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante da sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A grande notícia. Esse texto tem boas notícias e má notícia. Se eu perguntasse para cada um que está me ouvindo agora qual a primeira notícia que gostaria de ouvir, eu quero acreditar que seria as boas notícias. Não é mesmo? É melhor ouvir a boa notícia, porque depois vou ouvir a má, né? Mas nesse texto aqui nós vamos descobrir que entre a boa notícia e a má, há uma distinção de pessoas. Quem for ouvir a boa notícia, não ouvirá a má notícia. O texto traz essas questões porque a maioria das pessoas que conhecem a Jesus, essas pessoas vão ouvir a boa notícia. Né? Essas pessoas vão receber um convite. Prestou bem atenção no texto? Vão receber um convite muito especial. Que o rei que estiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Perfeito? Agora, a má notícia é que as pessoas que não conhecem a Jesus ou rejeitaram Jesus vão receber uma ordem, que está registrado no versículo 40, no versículo 41, que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Qual a notícia você quer ouvir? Quer receber um convite? Ou quer receber uma ordem? Porque o texto, quando Jesus Cristo vai falando da volta dele, e que na sequência nós teremos o juízo final, então Jesus Cristo está deixando bem claro a distinção entre esses dois tipos de pessoas. E hoje nós vamos falar só da boa notícia, só do convite. Domingo, se Deus nos permitir, nós vamos compartilhar com os irmãos a má notícia. Mas hoje nós vamos falar da boa notícia. Hoje nós vamos falar do convite. Mas se você olhar bem para o texto, Jesus Cristo vai condicionar esse convite a alguns fatores. Não é um convite dado assim, de qualquer maneira. Não, são pessoas especiais. Tá? Muito especiais. E é através desse texto que nós vamos descobrir agora, enquanto estamos aqui, porque isso aqui é um texto escatológico, que quer dizer um texto que não vai se revelar no futuro, vai se revelar no juízo final. Hoje, o que define se você vai ou não receber um convite é a forma como você está vivendo hoje.
Porque algumas coisas vão acontecer. O texto nos deixa bem claro como se define no dia do juízo as coisas. O texto começa a narrativa dizendo que quando vier o Filho do Homem na sua majestade, só para os irmãos fazer uma diferença da maneira como ele veio na primeira vez, ele nasceu numa manjedoura, veio, viveu no meio do povo, não foi percebido até completar 30 anos. Aí depois que ele começa a ser notado. Não é? Isaías, quando vai falar desse episódio, vai falar, olhamos para ele, beleza nenhuma vimos nele. Quem cogitava da sua genealogia? Quem cogitava? Ninguém. Mas agora o texto começa diferente. O texto começa dizendo que ele voltará, vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele. E então se assentará no trono da sua glória. Há uma diferença muito grande entre uma manjedoura e o trono da glória. Por quê? Essa introdução à mensagem de Jesus já começa tão majestosa assim. É porque Jesus, nesse texto, é o juiz. Ele não é mais o Salvador. O Salvador, a função de Salvador, acaba quando ele vai a juiz. Por isso que quando o céu abrir e ele vier com a sua igreja, e os anjos com ele, então, ele vem como juiz. A chegada do juiz é bem diferente da chegada do Salvador. Não é verdade? E ele diz que vai se sentar no trono da sua glória e dará início, portanto, ao grande julgamento. Não é? E esse grande julgamento, você que está me ouvindo, eu, você, todas as pessoas do universo, do mundo, já morreram, já não morreram, enfim, todos comparecerão diante dele. Mas antes disso, Jesus Cristo fazendo essa distinção do julgamento, no dia do julgamento, ele vai então promover uma separação, uma das tarefas dos anjos que estão vindo com ele. Diz o texto que ele e todos os seus anjos, né? E todos os anjos com ele. Não ficou nenhum anjo lá no céu, não, veio tudo junto. E todos os anjos com ele. Então se assentará no seu trono. Ele vem com os anjos e os anjos então vão começar, né? Pegar as pessoas e apresentar para um juízo e recebe uma ordem do juiz. A primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que haverá separação entre o justo e o ímpio. Porque o julgamento não será simultâneo. Ele será simultâneo, será para todos, mas separado. O justo do ímpio. Então diz o texto que o anjo, ele diz aqui no versículo 32, né? E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Há uma metáfora que Jesus vai usar aqui para explicar essa separação. Ele vai separar um dos outros. As ovelhas. A igreja, você que é salvo, leva o nome de ovelha. Isso, quem não é, cabrito. Essa é a verdade. Está aqui no texto. Não quer dizer que é um cabrito. Quer dizer que é uma metáfora comparativa. Então, o que nós temos diante de nós, que o juiz vai dar uma ordem, né? Primeiro, nós vamos dar uma olhadinha para esse juiz e vamos verificar algumas características importantes nele. Observem bem. Jesus é o juiz. Primeira coisa. Né? Ele disse certa vez aqui, quando estava andando na terra, que não veio para julgar o homem. Mas agora ele vai voltar para julgar o homem. O que foi julgado, julgará as pessoas. Lembra que ele foi julgado lá em Pôncio Pilatos? Pois é, agora ele, na volta dele, ele vai julgar as pessoas. Aqueles que o julgaram
vão ser julgados por ele. Ele vai julgar todas as pessoas. O condenado, ele foi condenado à morte, vai condenar, ele condenará. Né? O que foi acusado, vai julgar. Houve uma mudança radical. Por isso, meu irmão, você que está me ouvindo hoje, aceita Jesus Cristo hoje, enquanto Ele é Salvador. Porque haverá um tempo, e esse tempo é o dia do juízo, ou o dia da partida daqui, que não haverá mais como resolver o problema, que você saia desse mundo salvo por Jesus Cristo. Porque logo em seguida Jesus Cristo não vai ser mais visto como uma pessoa comum, como o mundo viu ele. Ele é juiz, vai se apresentar diante da humanidade de todas as nações da terra como um juiz e julgará todas as nações como um juiz. A verdade condenado, ele vai condenar. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Paulo vai dizer isso em Romanos 14, 10. Porque fala tu mal do teu irmão, ou esqueceste que todos nós comparecerão diante do tribunal de Cristo. Vão prestando bem atenção, porque não significa que nós vamos ser levados à presença do tribunal, tá? Nós vamos lá para receber o convite. O restante para ser condenado. É muito importante saber fazer essa distinção. Sentenças diferentes. Se você abrir João 3,18, você vai encontrar ali uma expressão do julgamento muito importante de guardar no coração. Observe aqui o que o João 3,18 fala para nós. Ele vai dizer assim para nós, ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Dois tipos de pessoas comparecem diante do tribunal. Um condenado e um absolvido. O tribunal não vai ser para condenar, porque as pessoas já vão chegar lá condenado ou absolvido. Nós, como igreja, vamos chegar lá já absolvido. Não seremos condenados, não passaremos pelo juízo da morte. A Bíblia é clara sobre isso. Tá? Os salvos não entrarão em juízo de condenação. Por quê? Porque simplesmente, meu irmão, Jesus Cristo já nos justificou. Ao crente não pode aplicar mais a lei, porque Jesus Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Então você preste atenção, não saia desse mundo sem ser justificado por Jesus Cristo. Não saia desse mundo sem aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador, eterno. Porque vai ser uma tragédia para a sua vida. Ele diz aqui no João 5, 24, é verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Todos comparecerão diante do tribunal, nós para recebermos o convite. Isso mesmo. Agora, se você que está me ouvindo, ainda está com a sua vida atrapalhada espiritualmente, até mesmo correndo um risco sério de partir daqui a qualquer momento, sem Jesus, lembre-se de uma coisa, não chegue diante de Jesus, ele como juiz. Existe uma ilustração que diz que um homem passava por cima de uma ponte e tinha alguém morrendo afogado. E aquele homem correu, passou, foi lá na margem, pulou na água, foi lá e salvou aquele rapaz. E quando colocou ele na beira do rio lá, o rapaz levou a vida dele, esse homem foi embora. Passado alguns anos, o rapaz que foi salvo lá dentro do rio se transformou num bandido. E um belo dia foi preso. E foi marcado o dia do julgamento dele. Quando chegou no dia do julgamento, quando abriu a sala do júri, ele olhou e quando ele viu o juiz,
era o mesmo homem que tinha pulado na água naquele dia e salvou ele. Aí ele pensou com ele mesmo: agora eu vou me dar bem. Porque esse homem já me conhece, ele já me salvou. Já me tirou da beira do rio. E quando ele chegou perto do juiz, chegou e disse assim: o senhor lembra de mim? O juiz disse: lembro. Só tem um detalhe: naquele dia eu era teu salvador, mas hoje eu sou teu juiz. Meu irmão, não parta desse mundo sem Jesus como seu salvador, como o único e eterno salvador da alma do homem. Porque Jesus Cristo, quando voltar, na sua segunda vinda na terra, ele vai vir de modo glorioso, porque ele vai vir como juiz e vai julgar todas as nações diante dele. Colocará todos diante do seu tribunal. A igreja para receber um convite. E aquele que saiu daqui sem Jesus, simplesmente para receber uma ordem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Meu irmão, isso aqui não é historinha. Isso é a realidade dos fatos. Isso é a realidade das coisas que vão acontecendo. E já está acontecendo. Tá? Exatamente isso. Mas tem um segundo ponto aqui que vem sobre a melhor notícia de todas. De todos os tempos. Já ouviu uma boa notícia? Pois é, essa que você vai receber nesse dia não vai ter nada comparado. Imagina nós todos na fila, aguardando o desfecho do tribunal. Não podemos ser acusados de nada. Quem os condenará? Se é Deus mesmo se é Cristo mesmo. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser a eternidade? Não. Somos salvos. Nada pode nos levar a separar de Jesus. Isso, meu irmão. Então existe uma boa notícia, a melhor notícia de todos os tempos. Um convite especial aos benditos do Pai. Isso mesmo. Tomar posse do reino. Olha que convite. Tomar posse do reino. Você está vivendo aqui hoje com Cristo Jesus no seu coração? Ele é seu eterno Salvador? Então você é herdeiro do reino. Se você tem Jesus no seu coração, você tem por herança as moradas eternas, conquistada por Jesus Cristo. Lembra de quando ele disse: vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Meus irmãos, não existe nada comparado a essa salvação gloriosa. Vamos chegar diante do tribunal de Jesus Cristo para ouvir: vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Meu irmão, desde a fundação do mundo, nós temos que botar uma coisa no nosso coração: vale a pena se esforçar. Sim, a verdadeira... Aí Jesus Cristo começa a fazer as condições que ele vai dizer a quem vai receber esse convite, né? E ele vai deixar muito claro aqui, ó. Ele diz assim: porque tive fome. Por que mesmo nós vamos ser convidados? Você sabe por que você vai ser convidado? Você sabe que você já pode ter certeza que vai ser convidado? Já recebeu o convite: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos? Já. Agora receberá outro convite, que é: vinde benditos de meu Pai. E sabem por que nós vamos ser convidados? Podemos ter certezas que vamos ser convidados por uma razão muito simples, que o texto deixa aqui claro. Tá? A verdadeira prática do amor ao próximo. É por causa disso que você vai ser convidado. Porque tem a verdadeira prática do amor ao próximo. Essa é a realidade dos fatos. Versículo 36 em diante, você vai encontrar isso aqui. Né? Estava nu, me vestisse enfermo, me visitaste preso e foste me ver. Não é? Tive fome, me deste de comer. Isso é o exercício do amor ao próximo. É o exercício, o cumprimento da lei dos 10 mandamentos, que vem em duas tábuas. Amor a Deus e ao próximo. A Deus todos os dois, 100%. Por isso que Jesus está dizendo para os salvos dele assim: eu tive fome, você me deu. Eu tive sede e você me deu água para beber. Eu necessitava de ajuda, você me ajudou. Eu necessitei de socorro, vocês me socorreram.
Eu necessitei de conforto e vocês me confortaram. É esse o padrão de vida que nós estamos levando? Porque o convite está alicerçado nesse padrão de vida. Tá? Os que foram salvos e regenerados têm esse padrão de vida. Essa é a realidade. Se você é salvo e regenerado em Cristo Jesus, então nós temos esse padrão de vida, do amor ao próximo, de ajudar as pessoas, de desejar a salvação para as pessoas, de viver um padrão dando testemunho do Evangelho de Cristo, sendo a evidência desse Evangelho na sociedade em que vivemos. Isso é amar ao próximo. Se você ama o próximo, você dá um testemunho de que vale a pena ser crente. Não é questão de valer a pena ou não. É que nós somos crentes, independente de valer a pena. As pessoas são atraídas por isso, assim como na igreja primitiva, as pessoas desejavam entrar na igreja. Porque os crentes amavam, porque os crentes ajudavam, estavam nus e eles vestiam, estavam com fome, eles davam comida, socorria, ajudavam, estendia a mão, tinham misericórdia. Esse é um padrão de vida digno do convite. Desse convite maravilhoso, tá? Os que têm o Espírito Santo revelam as virtudes de Cristo. Nós temos que entender, meus irmãos, tá? Nós temos que entender que as pessoas que são chamadas benditos de meu Pai são porque elas revelam a presença de Cristo no coração. Isso mesmo. Revelam a presença do Filho de Deus no seu coração, em seus corações. Quando Jesus diz assim, eu tive fome, Jesus está se dirigindo às pessoas que são denominadas aqui no texto de benditos de meu Pai, a pessoas convertidas em que Jesus Cristo opera na vida delas, em que Jesus Cristo ama através dela, e que quando as pessoas que são amadas no mundo, elas revelam o amor de Cristo, porque somos impossibilitados de amar alguém a não ser que Cristo nos ame. Ele nos amou primeiro, e a partir daí então eu passo a amar o próximo. A partir daí, então, eu posso ajudar o próximo, eu posso ter misericórdia do próximo. Eu não vivo uma vida mesquinha, egocêntrica, em que acho que não preciso de ninguém, que ninguém precisa de ouvir sobre o Evangelho. A igreja tem que ser uma igreja sólida nesses termos. Ela é evidência de uma verdade. Porque Jesus está no coração, não somos nós, não. Sabe por que o convite foi dado a nós? Vai ser dado a nós? Porque quando Jesus Cristo olhar para nós, ele vai ver realmente o que causou em nós. Qual foi a transformação que ele causou em nós? O que houve de diferente na nossa vida que foi demonstrado ao mundo? Que o mundo olhou para nós e viu, ali vai um homem de Deus, vai uma mulher de Deus, vai um jovem de Deus, um adolescente de Deus. Ali vai as pessoas de Deus. Essas pessoas serão convidadas. Essas pessoas são os herdeiros do reino dos céus. Sabem por quê? Porque o reino dos céus foi trazido por Jesus Cristo à terra. E quando Jesus Cristo trouxe o reino de Deus à terra, o reino de Deus é espiritual. Jesus disse assim, não fique pensando que o reino de Deus está aqui ou está ali. Eu vos digo que o reino de Deus está dentro de vós. Agora dá para mim entender que quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, nós vamos ser chamados de benditos de meu Pai. Foram aqueles que absolveram o reino de Deus. Amor, alegria, vida espiritual. Isso é o reino de Deus, onde Deus opera com amor profundo numa sociedade corrupta, pecaminosa. Por isso nós vamos ser chamados, meu irmão, você e eu, você que está me ouvindo nesse instante. Há um desafio muito grande. Jesus disse, vinde benditos meu Pai, porque é interessante que ele diz assim, porque então dirá o rei que estiver à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Aí porque tive fome e me deste de beber, tiveste misericórdia, olhaste para mim e me ajudaste, não fosse egoísta. Sabe por que as pessoas crentes não são egoístas? Porque Jesus entrou no coração delas. Porque quando Deus olhar do céu, ele vai ver que o Filho dele, que é o único Filho natural de Deus, é Jesus Cristo, vai ver que ele nos adotou. Essa adoção vem através do exercício prático que é visto notório. Temos um Pai que está no céu. Vinde benditos do meu Pai. Ouviu bem essa expressão? Nós somos de Deus, nós somos do Pai. E por sermos do Pai, nós somos herdeiros do Pai. Em Cristo Jesus. Vamos adentrar aos céus, tá? Vamos adentrar aos céus para tomar posse do reino.
Essa é a realidade que Jesus deixa muito clara aqui nesse texto. Esse convite não é dado de forma leviana, não é dado para qualquer um. E também não tem nada de referência aqui que é pelas boas obras que você vai entrar lá, não. Porque Calvino, quando vai explicar sobre a teologia das boas obras, ele deixa uma coisa clara. E é bíblica. Não somos salvos pelas boas obras. Somos salvos para fazer boas obras. E é o que nós estamos vendo aqui dentro do texto. Quem faz essas boas obras foi salvos. Viu? Essa é uma realidade. Porque tive fome, me deste de comer, me deste de beber. Fui forasteiro, me hospedaste. Sim, meu irmão. O convite é estendido às pessoas que Jesus Cristo transformou. O convite é estendido às pessoas que o amor de Cristo pode ser revelado para o mundo. Eu gosto muito do final do livro de João, quando Jesus Cristo pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro vira para Jesus e fala: sim, eu te amo. Jesus pergunta em ágape e ele responde em filéu. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? De novo Jesus perguntou como ágape e Pedro responde como filéu. Em outras palavras, Pedro está respondendo: sim, eu gosto de ti. Mas Jesus está falando: eu estou perguntando se tu me amas. Com o mesmo amor de Deus, incondicional. Porque foi isso que ele quis demonstrar anteriormente a Jesus, quando disse que morria no lugar dele. Só tem um detalhe: quando chegar na terceira vez, Jesus olhar para ele: Pedro, tu gosta de mim mesmo? Aí Pedro virou e falou assim: tu sabe todas as coisas. Porque agora Jesus concordou que Pedro não amava naquelas condições. Você sabe o que Jesus disse para Pedro? Vá, quando te converteres, ajuda teus irmãos. Meu irmão, você sabe o que Jesus está falando? Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Orienta meu rebanho, ajuda o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Apacenta. Você sabe o que Jesus está ensinando a Pedro? Ô Pedro, eu amo o meu rebanho, só que o meu amor tem que passar pelo Pedro. Eu vou amar o rebanho, mas o meu amor vai ser revelado por Pedro, e o Pedro tem que amar o rebanho. Quando Jesus olhou para você e olhou para mim, ele nos amou. Só que aquele que ele quer salvar, através do amor dele, tem que passar por nós. Não podemos ser obstáculo nesse princípio. Por isso somos chamados de testemunhas, evidências do Evangelho. Essa é uma realidade simples de ser observada na palavra de Deus. Eu fui chamado sim, porque quando chegar no dia do juízo, Jesus Cristo olhar para nós e dizer: vinde benditos de meu Pai. Ele está falando assim: vinde vocês que eu conheço, sei de vocês vieram, sei quem são vocês. O meu amor passou por vocês e eu atingi o mundo. Eu salvei aqueles que o Pai queria salvar através de vocês, porque vocês não foram obstáculos. Porque vocês foram realmente pessoas que eu pude amar. O terceiro, através de você. Aí você passou a ser herdeiro de fato. Porque a herança dos céus são para essas pessoas que o amor de Cristo, o amor de Deus, passa por ele. Ele é alimentado por esse amor. E ele expressa esse amor. Porque ele disse: não fosse vós que me amasses, eu vos amei primeiro. Porque não tínhamos o amor para dar. Sim, meu irmão. Bendito do Pai, porque revela a presença do Filho de Deus em suas vidas, em seus corações. Aí você é herdeiro de Deus. É impressionante como o Evangelho é rico nessas informações. Jesus vai vir com toda a sua glória, em toda a sua majestade. Milhares e milhares de anjos vão vir com ele. O céu vai se abrir, coisa mais linda do mundo. Eu fico imaginando essa cena constantemente. Você já parou para pensar nisso, o céu abrindo? E as pessoas vão ficar pensando que estão na frente de um filme de Spielberg ou alguma coisa assim. E não é nada disso, é real. E os anjos vindo buscar a igreja de Cristo, separando os bodes ali e as ovelhas. É isso mesmo. Ele vai separar, bota lá na fila lá. Esse aqui é daqueles que não quiseram ouvir, não acreditaram. E quando o céu abrir, não adianta querer acreditar, meu irmão. Você tem que crer hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você ser salvo. A melhor notícia de todos os tempos é para aqueles que realmente é confirmado a maior verdade de todas. Jesus nos amou e nós amamos o próximo. Fizemos tudo aquilo que ele escreveu aqui, no versículo 35. Tive fome, me deste de comer, tive forasteiro, tive sede,
né? Andava nu, me vestisse, enfermo, fosse me visitar, preso e fosse me ver. Tem muitas coisas acontecendo no mundo que nós não podemos negligenciar, amados. Temos que fazer isso de coração. Temos que amar profundamente. Vá visitar os hospitais, presídio, onde pode. Agora está difícil, mas vai passar. Vamos chegar perto dele, ele olhar para nós e falar assim, olha, eu tive sede, lembra? Lembra daquele lá que você deu água de beber? Pois é, você ajudou a ele. Era a mesma coisa que tivesse dado água para mim. Que bênção, hein? Que bênção. Meus irmãos, agora nós vamos para o terceiro ponto, que é o versículo 40. O verdadeiro valor. É impressionante, sabe por quê que eu disse que é impressionante? Porque se você pegar o versículo 40, você vai entender assim, ó. O rei, no versículo 38 ele diz assim, os discípulos dizem assim, as pessoas estão ao redor dele, dizem assim para ele, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando que te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? Aí o rei responde a eles, todas as vezes que vocês fizeram a qualquer um dos pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A todos aqueles que começaram a chegar na igreja como pequeninos, vocês ajudaram, fortaleceram, aplicaram, testemunharam, a mim o fizeste. Mas o que me chamou a atenção no texto é que eles nem sabiam que tinham feito isso. Você observou? Porque eles perguntam para Jesus, e quando foi que nós te vimos? É por isso que essa questão tem valor. Sim, meu irmão. Eles não sabiam que viram Jesus com fome, nem com sede, nem viram ele como forasteiro, nu e enfermo. Eles não sabiam. Porque no olhar deles, eles estavam fazendo essas coisas de coração puro e sincero. Fizeram muitas coisas, mas não sabiam que estavam praticando o amor sem interesse pessoal. É por isso que esse convite vai ser estendido a você. Quanta coisa que você fez que não esperou o retorno. Quantas pessoas você já ajudou e não esperou que as pessoas viessem nem sequer te agradecer. Porque você não faz com interesse de retorno. Essas pessoas fizeram tudo isso, Jesus olhou para eles e falou, por que vocês ajudaram as pessoas, fizeram a mim? Vocês perguntaram, mas quando foi que nós fizemos? Quer dizer, Jesus que está confirmando que eles fizeram, porque se você pegar o texto aqui vai ver, tive fome. E eles deram de comer. Jesus disse isso. Aí a pessoa que deu de comer não sabe que tinha dado de comer, porque ele interpretou que fosse para Jesus. Mas Jesus falou assim, se fosse eu, você faria de outra forma. Mas como não era para mim, vocês fizeram da maneira correta. Fizeram da maneira certa. Fizeram para as pessoas que não mereciam, mas vocês fizeram assim mesmo. Vocês amaram o inimigo, vocês amaram o próximo. E sem interesse. Sem tocar flauta. Sem querer elogios. Essas são as pessoas que foram chamadas. Essas são as pessoas que receberam o convite. Esse é o verdadeiro valor que Jesus vê neles. Esse é o verdadeiro valor que Jesus, olhando para eles, vê. Pessoas que trabalham na igreja uma vida inteira não estão ali esperando palma. Meus irmãos. Querem elogios, querem palma. Há poucos dias atrás eu ouvi sobre um episódio que aconteceu com o Spurgeon. Spurgeon foi pregar numa grande igreja e uma moça pegou e mandou um recado para ele. Pastor, eu quero cantar. O diácono entregou, ele leu, botou debaixo da Bíblia assim e continuou pregando. E a menina ficou nervosa lá, foi lá e escreveu de novo. Mandou de novo. O diácono foi lá e entregou. Spurgeon olhou, botou debaixo da Bíblia. Continuou pregando. Ela fez isso 3 vezes. Acabou o culto. Ele encerrou. A moça chegou na porta e falou para ele assim, ô pastor, o senhor sabia que eu queria cantar? Aí o Spurgeon olhou para ela e falou assim, então canta. Ela olhou e falou assim, mas agora não, já foi todo mundo embora. Aí o Spurgeon olhou para ela e falou, você não queria cantar. Você queria palma. Reconhecimento. Não? Meu irmão, esse tipo de pessoa na qual Jesus Cristo está se dirigindo aqui, são pessoas que não estão atrás disso. Não estão em busca de palma. Se receber um elogio, é natural. Mas não vai fazer isso pensando nisso. Colocando o seu propósito de fazer nessas coisas.
Isso é que me impressiona no texto. Porque eles dizem, mas quando foi que nós te vimos? Se Jesus tivesse dito para ele assim, mas se eu tivesse aparecido, você teria me ajudado, não teria? Pois é. Mas o valor tá que você fez por uma pessoa que não, fisicamente não era eu, mas fizeram de coração. Tanto fizeram que nem lembra. Nem lembra de quantas pessoas se ajudaram. Se no dia do juízo forem chamados lá, e o senhor perguntar alguma coisa, você, eu fiz, agora para quem fiz, com quem fiz, qual foi? Não recebemos elogios aqui. Aí é que está o galardão do crente verdadeiro, do amor verdadeiro, das intenções verdadeiras. Não espera retorno. Não espera elogio, tapinha nas costas. Não espera. Fizeram tudo isso sem interesse pessoal. O verdadeiro valor está em fazer as boas obras sem se vangloriar. Isso é sem se vangloriar. É não contar para os outros. O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Essas pessoas que a mão direita faz e a esquerda não fica sabendo, é que vão ser convidadas. Vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Isso, meu irmão. O amor de Cristo chega, meus irmãos, aos corações dos homens, por intermédio dos salvos. A expressão da ajuda, da misericórdia e da graça, ela é revelada através da tua vida, da minha vida, através da vida das pessoas que estão conosco. Como crente, meus irmãos, amar ao próximo é revelar o mesmo amor que Jesus tem. Essa é a realidade do juízo final. Quando chegar no juízo, vocês sabem por que nós não vamos passar? Nós não vamos ser condenados, não podemos mais ser condenados, porque Jesus nos ajudou através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos levou a fazer estas coisas da forma correta. Então não pode cobrar, não tem cobrança, não dá para cobrar, não estamos devendo nada. Porque além de Jesus morrer naquela cruz, Ele nos preparou para esse encontro final. Ele nos preparou para a vida eterna. Ele nos preparou para adentrar aos céus. Ele nos preparou para o encontro com Ele. Por isso, quando Ele olha para nós e diz, mas eu tive vocês... Mas quando é que nós te vimos assim? A tudo que vocês fizeram, sem intenção, sem se vangloriar, sem tocar trombeta. Isso sim tem méritos. Agora, fora disso, e os méritos são Ele que dá. Estamos vivendo assim, amados. Estamos fazendo as coisas para Deus, sem esperar tapinha nas costas, elogios. Hein? Porque a herança de Cristo, o reino de Deus, é feito por esse tipo de pessoa. Porque Jesus trouxe o reino e disse, o reino está dentro de vós. Está fora, não está dentro. Eu vou concluir. Concluir com João 10, 27 até o 29. Lá em João 10, 27, assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, no dia do juízo, ovelha, aquelas que ouviram a voz dele, aquelas que ele conhece e que seguiram ele, vão continuar seguindo e entrando pelo céu. Elas me seguem, aonde ele vai. E no 28 diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Presta atenção, salvação não se perde. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da mão, da minha mão. Ninguém pode tirar um salvo da mão de Cristo. Ninguém. E Jesus diz por quê, hein? Aqui no 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Aí chega no 30, ele diz assim, e eu e o Pai somos um. Quer dizer, não dá para ninguém invadir o céu e tirar um salvo de lá. Não dá para invadir a vida espiritual da igreja e tirar um salvo de lá e jogar no inferno. Acabou. Você que me ouviu isso, você tem uma oportunidade hoje. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Então vai ouvir uma boa notícia. Vai ouvir um excelente convite. Vinde benditos de meu Pai. E entrai e tomai posse do reino.
Que o Senhor Deus nos oriente e nos abençoe. Agora, sobre a má notícia, se o Senhor permitir, domingo de manhã, na live das 9 horas, eu pretendo, não sei se essa será a vontade de Deus, fazer essa explanação da má notícia. Mas como para nós aqui, nós somos salvos, para nós, eu sei que tem gente que aí está ouvindo que ainda não é salvo. Mas precisa ser, hein? Precisa aceitar Jesus. Não tem nada nesse mundo que vale nada, hein? Só Jesus, só salva, só Cristo. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. É a igreja, é você. Amém, querido? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Muito bem. Domingo de manhã, pessoal da igreja, lá na Santa Ceia, presencial, 9 horas, hein? Domingo de manhã, na igreja, culto presencial. Tá? Próximo domingo. Ceia. Hoje é quinta, próximo domingo de manhã. E a live também que nós vamos ter aqui. Tá? E também temos motivo de gratidão, que é a minha filha que está fazendo 9 anos de casado com o Eduardo. Certo? Vamos agradecer a Deus por esse casamento, pedindo as bênçãos dele constantemente para eles. Meus irmãos, A dona Maria Helena pediu oração por ela e pela família. vamos orar pela dona Maria Helena. Oração pela Maria Helena, por ela e família. Tá? É Maria Helena Simeão, né? É isso aí, casal. Estamos orando por vocês e para a família toda, tá? Vamos encerrar assim esse momento de culto, de estudo da palavra de Deus com uma oração. Oremos então. Pai eterno, nós te louvamos agradecido por tantas bênçãos que tu tens derramado sobre nós. E obrigado, ó Deus, porque tu nos fortalece, tu nos orienta, nos dás força, transformaste a nossa vida, tens nos feito viver, ó Deus, como evidência do Evangelho, tens nos feito a te amar, amar ao próximo, e nós te agradecemos imensamente por isso, ó Deus. Guarda-nos e fortaleça-nos cada vez mais. E para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus no coração, que a tua palavra encontre moradia nesses corações, transformando vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelos 9 anos de casamento da Jaqueline e do Eduardo. Pedimos que tu venha abençoá-los, ó Deus, cada vez mais, debaixo dos teus cuidados, como tens feito até aqui. Também te pedimos uma bênção especial, ó Deus, para a dona Maria Helena e seus familiares, seu Simeão, todos, ó Deus, dessa família. Esteja, Senhor Deus, guardando-os e mantendo-os debaixo dos teus cuidados. Nós te louvamos agradecidos em Cristo Jesus por tantas bênçãos. Amém, Pai. Just
santa paz e perdão, é novela dos céus, santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Boa noite, pessoal. Até domingo, se Deus permitir.